A paz do Senhor, meus amigos. Eu sou o evangelista Celso Godoy. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu quero, antes de mais nada, neste último vídeo desse ano 2023, desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Quero especialmente agradecer a todos inscritos no meu canal e falar para vocês que vocês são pessoas especiais, né? Tem sido uma bênção para a minha vida, para o meu trabalho, tá? E para o trabalho, né, deste canal, ou seja, do nosso canal da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. Cristianismo acima de todos e Deus acima de tudo, né? E é lógico, o canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. O tema da nossa lição, tá, é missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Lição de número 14, a última lição, ok? Esse seriado de lições foi um pouco mais estendido, eu acredito que devido, né, ao Natal, devido ao final de ano. Então nós temos aqui 14 lições e essa é a última, né, que será licionada na sua classe, na sua igreja, dia 31 de dezembro de 2023. E tem o tema missões e a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto áureo está em Mateus 24 e 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Verdade prática, a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 24, capítulo 3, Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 14. Não vamos ler para nós economizarmos tempo, ok? Já entrando na sua introdução, essa lição, como é de costume, aliás, ela foge um pouco do protocolo, né? Todas as lições têm 3 tópicos, essa tem 2. Essas últimas 2 lições fugiu um pouco do que é de costume, né, dos comentaristas. Então, 2 tópicos, né, que temos nessa lição de número 14, ok? O primeiro tópico nós temos alcançando o mundo até que Cristo volte. E o último e segundo tópico, a volta de Jesus atrelada à obra missionária, tá? Entrando na nossa introdução, nesta oportunidade encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para a igreja de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Então, devido, né, à volta de Cristo acontecer a qualquer momento, então há urgência da igreja cumprir o seu papel na terra de pregar o Evangelho, né, a todos que estão ao seu alcance, ok? No primeiro tópico nós temos alcançando o mundo até que Cristo volte. No primeiro subponto, primeiro tópico, nós temos escrito: este evangelho do reino será pregado. O texto de Mateus, capítulo 24, versículo 14, afirma que o fim virá somente depois que o evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão, da nova vida em Jesus como realidades disponíveis na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Como podemos ver no comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, aqui somente Deus sabe o tempo em que a tarefa da evangelização será finalizada, conforme os seus desígnios. Até isso ocorrer, a Igreja de Jesus deve transmitir o Evangelho de Cristo a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 ao 17. Então, nesse primeiro ponto, nós temos aqui, meus queridos,
uma observação a fazer, ok? Na verdade, não é o papel da igreja evangelizar todo mundo e só depois virá o fim. Ou seja, a igreja vai evangelizar o mundo todo, tá? Aí então virá o fim de todas as coisas. Não é isso que vai acontecer, tá? Então, na realidade, tá? Então se findará o período da graça e a tarefa da igreja, que é a grande comissão, tá? Onde Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Tá? Então a tarefa da igreja, no período da graça, é evangelizar o máximo de pessoas que nós conseguirmos, tá? Porque a seara está madura. Né? E nós, como ceifeiros, devemos esforçar-nos em evangelizar, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Está na iminência de acontecer o arrebatamento, e a igreja tem que cumprir o seu papel. Mas a evangelização não para por aí com o arrebatamento da igreja, certo? Após o arrebatamento da igreja, temos a grande tribulação e o milênio, e a evangelização continuará. Não pela igreja, mas por aqueles que aqui estarão, tá? Então, o trabalho da evangelização na grande tribulação e também no milênio, tá? Acontecerá, ok? Mas o papel da evangelização da igreja se encerra com o arrebatamento. Tá? Então, com o arrebatamento se encerra o período da igreja, né, da evangelização da igreja aqui na terra. Tá? E na grande tribulação, nós teremos pregação do evangelho. Tá? Nós temos em Apocalipse 14, 6, que um anjo pregará o evangelho eterno. Nós temos também, né, que haverá os 144 israelitas, das 12 de cada tribo de Israel, que vai pregar o evangelho na grande tribulação, no período da grande tribulação. Então, além do anjo que vai pregar o evangelho eterno, também temos as duas testemunhas. Então, no período da grande tribulação, haverá evangelização, haverá pregação. Porém, a igreja estará na glória, né, na bodas do Cordeiro. Então, o papel da igreja é pregar o evangelho a todo mundo até o seu arrebatamento. Isso que nós devemos deixar claro. Porque alguém pensa que a igreja vai pregar e depois que ela pregar a todo mundo, então virá o fim. Não. O fim vai acontecer após a grande tribulação e após o milênio. Tá? Vai haver a grande tribulação, vai haver o milênio, então virá o fim. E quem vai pregar no milênio? Com certeza é Israel, que estará aqui. Ele pregará o evangelho do reino no milênio. E após toda a terra, né, encher-se da glória de Deus e ter um conhecimento de Deus, do Senhor Jesus Cristo, então virá o fim de todas as coisas. Satanás será preso, ele será solto, né, por um período, porque ele estará preso no milênio, será solto, ele fará uma guerra contra o santo de Deus, ok? E aí ele será lançado num lago de fogo com seus anjos e todas as pessoas que esquecem de Deus. Haverá o trono branco para o julgamento, na absorção. Então, após o milênio e o grande trono branco, então haverá o fim de todas as coisas. E haverá um novo céu e uma nova terra. E haverá o início, né, de um novo céu e de uma nova terra. Precisa deixar bem claro. Então o fim não vem, né, após o arrebatamento da igreja, mas o fim vem após o milênio e o grande trono branco. Tá? Então haverá evangelização, haverá salvação na grande tribulação, haverá salvação e evangelização no milênio. Porém, a tarefa da igreja, da grande comissão, tá, é até o arrebatamento. Precisamos entender essa questão. No nosso segundo ponto da nossa lição, no primeiro tópico, nós temos aqui a urgência da tarefa. Tá? A urgência da pregação do evangelho por causa da volta de Jesus é algo posto na Escritura. Por isso, os discípulos de Cristo são instados, né, a desenvolver o talento concedido por Deus de modo a dar frutos antes da volta do Senhor, Jesus. Mateus 25, versículo 19 ao 30. Nesse aspecto, há uma colheita que precisa ser realizada antes do tempo certo da ceifa. João 14, 35. Ou seja, da vinda de Cristo, dos obreiros que precisam concluir a obra, mesmo sendo poucos. Mateus 9, 37.
e da noiva que tem de se ataviar e estar pronta para as bodas do Cordeiro, né? Ou as bodas com o noivo. Apocalipse 19, versículo 6 ao 9. Então, nesse segundo ponto, a urgência da tarefa, tá? A urgência da tarefa da igreja, ok? Cada salvo, então, deve estar pronto para atender o chamado geral para pregar o evangelho. Essa tarefa urgente, né? Essa tarefa ela é urgente antes da iminência do arrebatamento da igreja, porque Jesus pode vir a qualquer momento para buscar a sua igreja. Então aí a urgência, né, de pregar seu evangelho. A igreja tem que se esforçar, cumprir a sua tarefa, né, que foi dada à grande comissão. Nós devemos cumprir essa tarefa com urgência antes do arrebatamento, antes do toque da última trombeta, porque após o toque da última trombeta, a igreja será arrebatada. E aí começa, certo, o cumprimento, porque o primeiro cumprimento escatológico será o arrebatamento da igreja. Depois o segundo, a grande tribulação, e o terceiro, o milênio. Porém, a igreja tem que cumprir o seu papel, porque como nós cristão, trabalhador desse primeiro momento, chegaremos lá no tribunal de Cristo com as mãos vazias. Então, cada um dos crentes tem a responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura, até o arrebatamento da igreja. Tá? Não é o fim de todas as coisas, até o arrebatamento. E aí, então, desencadeará, certo, o dia do Senhor, da grande ira do Deus Todo-Poderoso. Não confundir o dia do arrebatamento com o dia do Senhor. Tá? Então, haverá, então, após o arrebatamento, desencadeará a grande tribulação e também o milênio. Aí sim, após o milênio virá o fim, ok? Não após o arrebatamento da igreja. Não podemos confundir, deixar bem claro isso. Avançando para o nosso terceiro tópico, essa lição, ela, 14, é um resumo de todas as lições, porque tivemos 13 e mais uma, então ela é bem resumida, ok? Então, para o segundo tópico da nossa lição, a volta de Jesus atrelada à obra missionária, ok? Primeiro ponto, a relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirma o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas, dos homens, com todas as suas forças. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém se pereça ou que alguém se perca, segundo Pedro 3:9. Por isso, cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado da evangelização, pois o fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha alma, sábio é. Provérbios 11:30. Olha que maravilha aí. Então nós vemos aqui a relação da volta de Jesus e missões. Então nesse primeiro ponto, nós temos aqui a missão da igreja é ganhar almas, né, o máximo possível para o reino de Deus, até o seu arrebatamento. Mas os sinais escatológicos estarão em iminência após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e o milênio. Haverá evangelização e salvação na grande tribulação e no milênio. Porém, a igreja estará na glória, na boda do Cordeiro. Então, essa está atrelado, né, à volta de Cristo, ela está atrelado à obra missionária, o arrebatamento da igreja. E o dever da igreja é pregar o evangelho, certo? Em todo momento, em tempo e fora de tempo, para cumprir a sua missão. No segundo ponto, o terceiro tópico, nós temos o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João pode ser aplicada à igreja atual. Pode ser aplicada à igreja atual, sem dúvida, tá? Então, as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo, Apocalipse 1:3.
Por isso o Senhor Jesus Cristo continua a chamar sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor nessa última hora da igreja neste mundo. Uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Mateus 28, versículos 19 e 20. A fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo, chamar por ocasião da sua volta. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Aproveitemos, portanto, os meios odiernos do grande avanço tecnológico que possibilita à Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Então, temos em nossa mão a facilidade de comunicar esse Evangelho, né, o mais longe possível, a quase todas as nações, né, até os países, né, da janela 1040, porque temos possibilidade a internet, né, essa cadeia global, essa cadeia mundial que está interligada e podemos alcançar todo mundo através dessa ferramenta que é a internet. E por isso há uma facilidade, né, da igreja cumprir a sua missão de pregar o Evangelho a toda criatura, até o seu arrebatamento. Então, o chamado para a igreja, o mundo, sem dúvida, avança a passos largos para o seu fim, ok? E o arrebatamento da igreja é o próximo evento escatológico, o qual se desencadeará o dia do Senhor. O dia do Senhor será um período de juízo. Não podemos confundir o arrebatamento da igreja com o dia do Senhor, porque o dia do Senhor será um dia de juízo, tá? Que se começará após o arrebatamento da igreja, que é a grande tribulação, e aí depois da grande tribulação começa então o milênio, que será um reino, né, pleno, onde Jesus estará presente, ok? Então, o dia do Senhor será um dia do grande juízo, de trevas, né? Onde Deus entrará em juízo com o povo que não lembrou do seu nome. Então, a igreja deve cumprir a tríplice missão de proclamar o Evangelho. Qual é a tríplice missão? Fazer discípulos de todos os povos. Segundo, doutrinar continuamente todos esses povos que aceitarem a Cristo até o dia do arrebatamento. Então, é a tríplice missão. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, ok? E doutriná-los, ensinar a palavra de Deus. Essa é a missão até o arrebatamento da igreja. E depois iniciará-se, né, a grande tribulação, haverá aí o grande dia do Senhor, onde ele entrará em juízo com esse mundo pecador, ok? Mas haverá a grande tribulação, haverá o milênio, e após o milênio, então virá o fim de todas as coisas. Deixar bem claro isso aí, ok? Então chegamos ao final dessa lição maravilhosa, um resumo aqui dessa lição 14, né? Porque tivemos aí 13 lições e esse é um resumo. Conclusão. Preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil, nesses últimos tempos, quanto à prática missionária, lógico. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar o que ainda se encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente, que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias, que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Então nós vemos o último dia, não do fim de todas as coisas, mas o último dia da igreja na terra. E a igreja tem que cumprir o seu papel de pregar o evangelho a toda criatura. Porém, o fim de todas as coisas acontecerá só depois do milênio. Então tem muitas águas para correr debaixo da ponte. Após o arrebatamento haverá a grande tribulação, os 3 anos e meio de falsa paz, em que parece que o anticristo vai resolver todos os problemas, vai fazer a paz entre Israel e os palestinos, ok? Vai construir o grande templo novamente, mas depois disso, o povo de Israel vai ver que isso é uma falsa paz e ele vai revoltar contra
o anticristo que assentará na cadeira, né, de Moisés no grande templo e ali sacrificará um porco. Então haverá uma revolta, então aí começará uma guerra contra Israel e haverá um período de grande tribulação. Israel será assolado, oprimido por muitas nações, tá? Mas Cristo voltará no Monte das Oliveiras. Jesus virá com a igreja, com seus santos, pisará no Monte das Oliveiras e salvará Israel da opressão dessas nações, dessa guerra do Armagedon. Israel reconhecerá a Grei e Jesus como Messias, Filho de Deus. Então começará aí o julgamento das nações, daqueles que estiveram do lado de Israel, e as outras nações serão lançadas, né? Os bodes ficarão à esquerda de Cristo, e as nações que ajudaram Israel, Israel ficará à direita, entrará para o reino mileniar. Tá? Então, nesse reino mileniar, Israel terá o compromisso de pregar o evangelho do reino a toda criatura que estará nesse período. Então, aí após esse período, então, virá o fim de todas as coisas. Tá? Então, o arrebatamento da igreja não é o fim de todas as coisas, mas é o fim do período da igreja aqui na terra. Ok? Mas haverá grande tribulação e também o milênio. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Um beijão no seu coração. Mais uma vez, um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. E agradeço a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Vocês é importante para nós, é uma bênção para a nossa vida e para o crescimento do nosso canal. Um beijão no coração e até o ano que vem, o próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye, galera!